Está no ar o programa Chamas do Avivamento, um programa das igrejas Chamas do Avivamento de Governador Valadares. Eu quero o Evangelho pregar nas cidades, sertões e no mar, trabalhar com as mãos para me sustentar, somente as almas ganhar. Se tu queres também trabalhar na seara, mundo lugar, uma coisa tu tens de fazer, trabalhar para ti e as almas ganhar. Servos de Deus, a buzina tocai, em breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Boa tarde, meu nobre telespectador, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Olha, estamos dando início ao nosso programa, o programa Chamas do Avivamento, hoje, terça-feira, dia 3 de setembro. Prometemos aos irmãos aí, cada dia da semana, um programa com estilo diferente. O programa de hoje foi Pede que nós toca, atender o pedido de canções. Hoje, reprise da EBD. Hoje com o programa Reprise da EBD. Comentário sobre a lição anterior. Está conosco nesta tarde, como comentarista, o pastor Ronildo Fernandes, de nossa igreja do bairro Altinópolis. A paz do Senhor Jesus, pastor Ronildo. Paz do Senhor, pastor Edneuton. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, cooperando na realização do programa Chamas do Avivamento e também reprisando a lição de número 9, o domingo, dia 1º. Para nós foi uma bênção ali na nossa congregação. E louvamos a Deus por este ensinamento maravilhoso. Que bom, pastor, que bacana. Temos a intenção aqui de trazer a memória aqui dos irmãos que tiveram domingo na escola dominical, a última escola. E aqueles que não participaram ter a oportunidade de estar aí tomando conhecimento da lição, o conteúdo desta lição, ok? E o pastor Ronildo é o primeiro a estar conosco como comentarista da lição de domingo passado. Pastor, é um prazer receber o senhor. Amém, pastor. Para mim é uma alegria muito grande, como eu já disse, poder cooperar neste trabalho. Os irmãos que participaram da escola no domingo, acredito que vão poder tirar aqui algumas dúvidas ao nos ouvir. Aqueles que não puderam participar por um motivo ou por outro, certamente também vão estar recebendo aí um grande presente, e poder aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Verdade, verdade. Nós vamos estar fazendo uma oração neste momento, oração de abertura, e estará nos conduzindo à oração o nosso pastor Ronildo. Estaremos orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Santo, Forte e Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado. A Ti, Senhor, seja dada a honra, a glória, o poder e o louvor para todo sempre. Sim, meu Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta tarde. É verdade, Deus. Senhor Deus, para podermos Te louvar, Te adorar, Sim, bendizer o Teu nome. É verdade. Estarmos Deus. podendo transmitir um pouco da Tua palavra. Sim, meu Deus. Aos irmãos que estão assistindo este trabalho. Sim, meu Pai. Pai eterno, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe este programa sempre. Sim, meu Pai. A sua produção, abençoe para a honra, a glória e o louvor do Teu nome. Pai eterno, nós Te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Está aberto. O programa Chamas do Avivamento, ao vivo no Facebook. Hoje, reprise da Escola Bíblica Dominical.
lição de número 9, e hoje dia 3 de setembro. Olha só, essa lição é uma lição especial, Jubileu de Prata das lições bíblicas. Agradecemos a Deus, somos gratos a Deus por 25 anos de publicação das nossas lições. A 101ª lição, julho de 1994 a 2019. Conselho Administrativo, o presidente, pastor Reverendo Ivan Rosa. Administração Financeira, pastor José Silvério dos Santos, irmã Silvia Cruz Rosa. Setor de Informática, pastor Claudenir Nascimento. Setor de Educação Religiosa, pastor Claudenir Nascimento, pastor Edileuton Saturnino dos Santos, pastor Eovaldo Valério, pastor Edson Balbino Nepomuceno. Redator, pastor Ailson Dias. Ficha técnica, comentários, pastor Ailson Dias. Diagramação, pastor Jair Avelar. Redação, pastor Eovaldo Valério, pastor Claudenir Nascimento, pastor Edson Balbino. A capa, gráfica e editora Imprimir. A impressão também, gráfica e editora Imprimir. A melhor que já vi. Comentarista desta lição, deste trimestre, pela misericórdia de Deus, pastor Edileuton Saturnino dos Santos, este que vos fala. É a nossa 8ª lição. E eu tenho a honra, diante da presença de Deus, glorificar o Senhor por esta lição, por este presente que Deus nos deu. Ok? Então você que está ligado conosco, nós vamos estar aqui reprisando o assunto da lição de domingo passado. Ok? A lição de domingo passado, as contribuições, a lição de número 9 de nossa lição. Olha só, você que está nos acompanhando, que não tem uma lição dessa, fora de Valadares talvez fica difícil, mas aqui em Valadares, você que reside aqui na cidade de Governador Valadares, você que queira uma lição dessas, dessa lição, comunique conosco aí, entre no comentário aí, a produção vai estar separando aqui, e a gente vai estar separando a lição dessa para você. Lógico que nós não temos para muita gente, separamos algumas lições aqui do programa, tá bom? Muito bem, hoje terça-feira, dia 3 de setembro, onde quer que você esteja, você está muito bem conectado. Programa Chamas do Avivamento, o programa do seu almoço. Escola Bíblica Dominical é a única escola enquanto você ensina, você evangeliza. Hoje conosco aqui no programa, reprise da EBD, comentando aí sobre a lição anterior, está conosco nesta tarde, o comentarista, pastor Ronildo Fernandes, nossa igreja do bairro Altinópolis. Ok? Então vamos lá. Você que tem a sua lição em casa, você que não tem, acompanhe com a gente, esteja atento aí, tá joia? Nós vamos estar então entrando aqui na introdução e no primeiro ponto desta lição. Muito bem. A lição, as contribuições. As contribuições. O texto áureo diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. A verdade prática diz assim: contribuir generosamente glorifica a Deus. A leitura em classe está registrada em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 12. Malaquias, o profeta, capítulo 3, versículo 8 a 12. Estamos baseados neste texto. Pastor Ronildo, como foi a escola dominical ali em nossa igreja do bairro Altinópolis? Foi boa? Graças a Deus, foi uma bênção, pastor. Nós louvamos a Deus por um momento tão maravilhoso que a gente começa a semana com Jesus. Verdade. E aprendendo da palavra dele,
né? Louvamos a Deus pelos nossos irmãos que frequentam a nossa escola bíblica dominical. Temos tido ali a frequência da maioria dos membros que ali já congregam, né? Para nós foi uma bênção muito grande, pastor. Nós tivemos a escola ali no Templo Sede e também tivemos notícia das demais igrejas, que Deus falou poderosamente. Agora, pastor, as contribuições é um assunto às vezes até um pouco constrangedor, né? Mas de suma necessidade, muito importante falarmos desse assunto. Pastor, nós temos que entender que falar do que está na Bíblia é um dever pastoral, né? Principalmente como pastores, nós queremos o bem dos nossos irmãos que congregam conosco. Sim, verdade. E não somente o bem espiritual, porque a verdade é que nós ainda estamos no mundo, como Jesus disse, né? Que nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos aqui. E esse período em que nós estamos aqui, Deus ele propôs para nós escolher, né, o que é bom. Vocês que põem diante de vós a bênção e a maldição. E ele é tão bom que ele dá a dica, escolhe pois a bênção. Que bacana, que bom. E outro sim que os salvos precisam aprender a respeito da nossa chamada, como foi a chamada de Abraão. Deus disse para ele, sejas tu uma bênção. É a mesma chamada para nós também sermos uma bênção, tá? Principalmente nessa questão de contribuir na obra de Deus. Sem dúvida. O benefício é para quem entrega, sem dúvida alguma, mais do que a própria igreja que recebe. Verdade. Outra, pastor, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, Paulo confirmou, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Do que receber. Porque quem dá não tem necessidade de pedir. Verdade. Ele tem. Né? Ele tem para dar. Ele tem. Então as contribuições mostram isso, que a pessoa ele é bem-aventurada, ele é mais do que feliz. Verdade, verdade. Muito bem. Pastor Ronildo, então a escola dominical ela tem uma origem, não é isso? Verdade, pastor. Todo o trabalho, né, em se tratando da igreja, tudo tem uma história. E a história da escola bíblica dominical, ela começa lá na Inglaterra, com um cidadão chamado Robert Hickes. Ele, num dia de domingo, ele viu que muitas crianças brincavam pelas ruas e ao mesmo tempo elas falavam palavrões, xingavam, havia briga entre essas crianças, demonstravam não ter um pingo de educação. E ele já tinha experimentado fazer trabalhos nos presídios, porque a época na Inglaterra era como a nossa aqui. Havia muitos encarcerados, né, precisando ouvir o Evangelho, mas ele viu que o resultado era muito pouco. Sim. E que a violência na Inglaterra aumentava cada vez mais. Então, quando ele observa essas crianças, ele pensa, por que não trazê-las para dentro do templo? Né? E aquelas crianças não sabiam ler nem escrever e conheciam muito menos a palavra de Deus. Então ele começa esse trabalho em casas. Algumas irmãs emprestaram as cozinhas para ele, né, dar aula. Outras irmãs também abraçaram a ideia, começaram a fazer esse trabalho de ensino de matérias, né, da grade curricular, e também ensinavam eles a ler a Bíblia e a decorar textos bíblicos. E isso foi dando um grande resultado na Inglaterra, de maneira que serviu até de modelo para as escolas públicas naquele tempo. Ele recebeu apoio até da rainha da Inglaterra, por incrível que pareça, e a gente vê que foi algo de Deus, né? Hoje nós temos uma escola bíblica dominical já organizada, com departamentos infantis, né? Por faixas etárias, e um conselho meu, né, que a escola bíblica dominical seja uma escola aberta sempre para todos. Você que é professor, você que é aluno, que ama a escola bíblica dominical, que quer que alguém seja evangelizado, convide para fazer parte da sua escola, né? Leve alguém à sua igreja para ouvir a palavra. Você vai experimentar um grande avivamento para a glória de Deus. Que bacana. Robert foi usado por Deus, literalmente, não é isso, pastor? Correto. Usado por Deus. Através dele, então, surgiu aí a EBD, a Escola Bíblica Dominical.
E hoje você que está nos acompanhando, você está assistindo o programa Chamas do Avivamento, Reprise EBD. Estamos reprisando a lição de número 9, as contribuições. Você que estudou conosco domingo, você está relembrando. E você que não estudou, você vai aprender um pouquinho mais sobre as contribuições. E como comentarista está conosco aqui, pastor Ronildo Fernandes. A introdução da nossa lição, algo que me chamou muita atenção, é possível ver as bênçãos de Deus, as maravilhas e intenções de Deus nos abençoar. É o que o pastor Ronildo falou agora há pouco. Nós, como pastores e líderes, nós temos a obrigação de estarmos incentivando os alunos da escola, aos crentes, aos cristãos, saber que a bênção de Deus, também na área financeira, na sua vida, em todos os sentidos, é o que Deus deseja para nós. Pastor? É verdade? É verdade, pastor. As dádivas de Deus. Eu gostaria só de voltar um pouquinho lá no texto áureo, para os irmãos não confundir essas contribuições que Paulo cita aqui em relação a dízimo, pastor. Sim, sim. Porque essas contribuições aqui que Paulo está falando, ele se refere a uma oferta, uma coleta que estava sendo feita à época para os irmãos pobres lá na região de Jerusalém, Judeia. Porque se você observar no livro de Atos, capítulo 11, versículos 27 a 30, você vai ver que ali foi profetizado que haveria uma grande fome naquela região, e aconteceu de fato. Então Paulo ele vem solicitando uma ajuda, uma coleta para estes irmãos. Então a gente não pode confundir, porque de repente tem gente que vai falar assim, eu vou contribuir com o dízimo segundo o que eu propor no meu coração. Erroneamente está o pensamento, não é isso, pastor? Verdade, verdade. Então agora a questão aqui que nós estamos entrando na introdução, você vai ver a respeito de que Deus ele deseja nos abençoar de uma maneira grandiosa. Se você olhar para o lado espiritual, nós somos muito mais abençoados do que nós já pensamos. Verdade. Primeiramente, Deus nos faz seus filhos por meio da fé em Cristo. Ele nos dá paz entre Ele, Nós passamos a ter paz com Deus, é algo maravilhoso. Se você olhar para o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então as bênçãos que nós recebemos no mundo espiritual, pastor, elas são muito grandes. Verdade. Só de termos o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. E de aguardarmos a vinda do Senhor Jesus Cristo para nos levar e morar com Ele, algo maravilhoso. Verdade. Não resta dúvida. Mas como eu disse aqui no início, Jesus orando, Ele falou, Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Verdade. E a área financeira, quando ela não nos proporciona alegria, ela se torna um mal para nós. Sim, verdade. Verdade. Então Deus, Ele, na sua palavra, Ele nos garante que vai nos abençoar, pastor. É uma garantia. Deus é Deus de promessa, mas também é de realizações. Verdade. O primeiro ponto faz uma definição aqui na questão do dízimo, da oferta e da oferta alçada. Estamos baseados no verso 10 de Malaquias, capítulo 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Esse primeiro ponto, ele mostra uma definição da questão do dízimo. A própria palavra dízimo significa 10ª parte. A oferta, que é tudo aquilo além da 10ª parte, ok? E a oferta alçada, que fala de uma contribuição segundo um voto, uma proposta que você faz com Deus. Verdade. A palavra dízimo, ela significa a primeira das 10 partes. Por que diz a primeira? Porque nós temos que honrar primeiramente a Deus, primícias. As primícias, o que é de Deus. Tá? Verdade. Você vai encontrar isso lá em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10,
ela está dizendo para nós honrarmos ao Senhor nosso Deus com as primícias de toda a nossa renda, com o nosso fruto, né? E aí vem a promessa que se encherão os nossos celeiros, né? Vai ser bênção para nós. Então você tem que entender, do seu salário, 10% já não é seu, reserva para Deus, tá? Questão da oferta, a oferta ela é voluntária, correto? E você oferta na casa do Senhor, todas as vezes que você vai no culto, vai ter vezes que você não vai ter dinheiro para ofertar, essa é uma verdade, né? Então ela é uma oferta que a gente poderia chamar de uma oferta comum. Mas existem as ofertas alçadas, que a gente diz assim, irmãos, nós precisamos comprar um instrumento para a igreja, mas nós não temos dinheiro no caixa suficiente, e a necessidade é grande, é urgente. Então o instrumento custa aí R$1.500, né? Nós vamos concordar aqui, e cada um, quem pode dar R$10, nós somos 150 pessoas, então é uma oferta alçada, né? Sim. Então, ou seja, aquilo que é concordado entre nós, verdade. Às vezes ela pode ser um pouco mais de sacrifício, pode, porque o número, quanto menos pessoas, né, maior fica a contribuição, mas isso é um acordo que é feito na casa de Deus, amém? Então esse é o entendimento que eu tenho. Verdade, pastor. Concordamos, sem dúvida alguma. Tá certo? Olha só, nós vamos para o segundo ponto e para o terceiro ponto. Mas antes, eu quero aqui lançar o desafio de hoje. Você que está ligadinho conosco, você está assistindo o programa Chamas do Avivamento, Reprise EBD. Escola Bíblica Dominical é a única escola, enquanto você ensina, você evangeliza. Olha só o desafio de hoje, enquanto estamos aqui comentando a lição, vamos para o ponto 2 e o ponto 3. O desafio de hoje, segundo o livro do profeta Malaquias, que prática a nação de Israel havia rejeitado, trazendo prejuízo aos sacerdotes. Segundo o livro do profeta Malaquias, que prática a nação de Israel havia rejeitado, trazendo prejuízo aos sacerdotes. Desafio lançado. Você que está conosco, compartilhe esta live, compartilhe esse vídeo. Eu quero resposta. Nós vamos continuar com o comentário da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Você está assistindo o programa Chamas do Avivamento, Reprise EBD. Vamos para o ponto 2 e o ponto 3. Vamos comentar o assunto. Já falamos da introdução. A intenção de Deus é de nos abençoar como mantenedores da sua obra. O ponto 1, definindo aí dízimo, oferta, podemos chamar de comum, e também a oferta alçada. No ponto 2 e ponto 3, conosco está aqui nesta tarde o pastor Ronildo Fernandes, como comentarista da lição. O ponto 2, sócios de Deus. O verso 11 do capítulo 3 de Malaquias diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Sócio dos bens celestiais. Pastor Ronildo, que bacana, né? Privilégio. Pastor, essa é a melhor sociedade que existe. Primeiramente, um sócio que é fiel do que ele promete, e ele cumpre. Um sócio que é fiel e que não nos passa a perna. Verdade. Um sócio que ele ajuda a empresa a crescer. Um sócio que ele que investe os 100%. Glória a Deus. Porque na verdade os 10% que nós devolvemos já pertencia a ele. Verdade, verdade. Né? Os outros 90% eu tenho responsabilidade para administrar para com a minha família, né? E ainda poder ajudar um pouco mais na obra do Senhor. E quando a gente olha para esta sociedade, bem-aventurados são aqueles que fazem parte dela. Eu fico triste muitas das vezes quando eu olho para algum irmão ou irmã que
parece que não converteu de fato. Porque vem para a igreja, participa de tudo, recebe o mesmo ensinamento, tem o mesmo pastor, tem as mesmas orações, tudo a seu favor. Assenta-se no banco, às vezes recebe no templo, né, com ar-condicionado, água potável, tudo à sua disposição para servir a Deus. Mas quando chega na parte financeira, essa pessoa ainda não entendeu qual é o plano de Deus para a vida dela. Além de Deus salvar, Ele quer abençoar. Jesus primeiro Ele nos livra do nosso adversário. Em João 10:10 Ele é bem claro dizendo, né, pastor? Sim. Porque o ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus falando, Aleluias. vim para dar vida e vida com abundância. As pessoas não são capazes de enxergar, infelizmente, as derrotas financeiras que elas vêm sofrendo. Verdade. Né? Em épocas de crises, elas não são socorridas. E a Bíblia mostra que o nosso socorro vem do Senhor, mesmo na crise. Né? O salmista Davi, no Salmo 37, versículo 25, verso 25, melhor dizendo, ele diz, fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, sim, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode observar também, pastor, que tem muitas pessoas que trabalham como loucos, né? De manhã, de tarde, de noite, mais da tarde, da noite, demais, se entregam para o trabalho. E não tem tempo nem para curtir a própria família, para se alegrar. É usufruir, né? Para usufruir dos próprios bens que ele vem adquirindo, sim, ao longo da vida. E você olha no Salmo 127, no verso 2, diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados deu sono enquanto dorme. Deus está cuidando daqueles que servem a Ele fielmente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, essa sociedade é a melhor que você pode participar. Entenda isto. Né? Deus, Ele precisa do meu dinheiro? Não, de forma alguma. O que Deus precisa para me abençoar é da minha fidelidade. Sim, sim, claro, verdade. A Bíblia pede para nós sermos fiéis. E a promessa está sobre aqueles que são fiéis a Deus. Aleluias. Você olha naquela parábola dos 10 talentos, aquele que tinha 5 trabalhou, ganhou mais 5. E qual foi a promessa para ele? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O que ganhou 2 talentos também da mesma forma. A promessa para os fiéis, meu irmão. Mateus 24:13 diz o que para quem quer ser salvo? Todo aquele que perseverar até o fim, este será salvo, que for fiel até o fim. Né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, está lá em Apocalipse. Né? Salmo 101, verso 6 diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, aleluias, para que estejam comigo, e aquele que anda em retidão, este me servirá. Só participa das bênçãos de Deus, pastor Edneuto, aquele que é fiel. É verdade, pastor. Então, se você for fiel nessa sociedade, como ela exige de você apenas 10%, né? E você demonstrando amor, que você pode fazer ainda muito mais do que você entregar 10%, Deus vai te abençoar de uma forma grandíssima. Verdade, pastor. Só um ponto que eu gostaria de esclarecer sobre dízimos e ofertas. Pastor, que a gente tem que entender por que eu sou ou devo ser dizimista. Não para ser abençoado, mas porque você já foi abençoado. Já é abençoado. E já está sendo abençoado. Verdade, pastor. Porque se eu entrego o dízimo hoje, pastor, na intenção de ser abençoado amanhã, eu estou fazendo troca com Deus. É teologia mercantil. É verdade. E se eu partir para a eternidade hoje, qual a bênção material que eu vou receber? Então a gente tem que pensar nessas coisas. Muito bem aplicado, muito bom, pastor. Dentre os benefícios, para que a gente aqui conclua esses 2 pontos, a questão do repreender o devorador. Isso é muito importante, porque algumas pessoas têm dúvida na questão quando o profeta Joel, fala em relação às fases do gafanhoto, onde Deus permitiu que atingisse a lavoura de Israel por causa de infidelidade da nação. E Joel fala no capítulo 1, versículo 4, sobre as fases do gafanhoto. Ele fala da lagarta, ele fala do locusta, ele fala do gafanhoto adulto, do pulgão, né, que são 4 fases
Que na verdade são castas de demônios, espécies de demônios. E tudo consumia a lavoura do povo. Sim, verdade. Joel, ele usa uma linguagem simbólica, Sim. né? Na verdade, um tanto quanto realista. Para nós hoje ela é simbólica. Mas nos dias era verdade, né? Nos dias era realidade. Né? Para mim é simbólica porque, eu, principalmente falando no Brasil, ainda não vi nuvem de gafanhoto. Não. Pode ser que já aconteceu. Talvez grilo. Né? Grego, alguma coisa para poder estragar. Mas a gente conhece o pulgão, a gente Sim. conhece a largata, a gente conhece outros animais, né, outros insetos que de fato destroem lavouras. Sim. Mas o que a gente tem que entender aqui é que nessa sociedade Deus está prometendo cuidar do que Ele te deu. Cuidar. Ele não só te dá, Livrar dessas castas de demônios. mas Ele também está prometendo cuidar para você. Verdade, Pode ter verdade, certeza disso. verdade. Entra a questão do cuidar de Deus com a nossa vida. Até os 20 anos de idade, pastor, a última pessoa que cuidou de mim quando eu estava doente era a minha futura sogra. Se ela soubesse, acho que ela tinha dado outra coisa, né? Não remédio. Brincadeira à parte, viu? Mas depois de lá para cá, para a glória de Deus, não tem um histórico de enfermidades. Glória a Deus. Para a glória do É Senhor. um grande benefício. Outra coisa que eu queria testemunhar para você aqui, que acredito que o testemunho é importante, desde quando eu fiquei noivo, aliás, até os 20 anos de idade eu trabalhei e nunca consegui comprar uma bicicleta nova. Quando eu entrei na Polícia Militar, fui para Cantagalo, onde eu me converti ao Senhor. Na época a gente ganhava muito pouco. E quando me veio a lembrança do meu primeiro salário servindo a Cristo, eu falei, meu Deus, e agora? Agora eu sou teu servo, o meu dinheiro não vai dar para pagar nem as dívidas, quanto mais entregar o dízimo. Mas então eu propus no meu coração, pastor Ednilton, ser fiel, dizimista para a glória de Deus, e fui superando as dívidas. Aleluia. E aos 9 meses servindo a Cristo, eu comprei não uma bicicleta, mas comprei uma casa em Terçaia. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Quando fiquei noivo, Deus me fez uma promessa que eu nunca mais ia andar a pé. Veio a moto, tirei carteira 6 meses depois. Depois Deus usou alguém para falar comigo, olha, o Senhor está dizendo que Ele vai te dar um carro vermelho. E para a glória de Deus, pastor, eu coloquei no meu coração tirar uma carteira de motorista, consegui a carteira. E logo depois eu pensei, né, por que eu vou andar de moto se eu tenho uma carteira de carro? Troquei a moto no carro. Depois, né, quando eu comprei, veio o carro vermelho. Que bem, Como Deus Deus tinha cumpriu. usado uma irmã, né? Benefício da Então fidelidade. Deus, Ele vem cumprindo. Aleluia. E para a glória do Senhor, Deus também usou uma outra irmã para falar comigo, olha, o Senhor vai te dar uma casa. E essa casa hoje ela está em reforma. E veio o plano habitacional da Polícia Militar. Eu fui um dos últimos a fazer a inscrição e acredito que fui o primeiro ou o terceiro a ser sorteado neste plano de habitação. Então, onde eu falo para vocês, Deus tem cuidado da gente. Benefício. Muitas outras coisas que Deus tem feito, se a gente for falar, o tempo não nos permite, Verdade, né, pastor? Verdade. Na outra oportunidade, a gente pode testemunhar também. E ligado aí ao ponto 3, né, para que a gente possa concluir, o pastor Nildo falou um pouco sobre no início, é que nos dias atuais, a contribuição que Paulo fala em Corinto, é que não foi abolido por Cristo, é que foi cumprido a lei e o amor foi inserido. Mateus 5,20 diz, porque vos digo que se a vossa justiça não excedeu dos fariseus, os escribas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, se não fizer diferença. Então ele usa o termo também, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é importante, né, pastor? Estarmos em dias com os nossos impostos, as nossas obrigações sociais, mas também em dia em relação ao cumprimento da palavra com a obra de Deus. Verdade, pastor. Quando Jesus fala acerca da nossa justiça, que ela tinha que exceder a dos escribas e dos fariseus, é porque eles davam dízimo de tudo. Mateus, você vai observar isso, Mateus 23. De tudo eles dizimavam, mas eles deixavam para trás. Hortelã, cominho, né? Eles davam dízimo do endro, do hortelã, do cominho, de tudo que eles plantavam, de tudo que eles colhiam. Mas em relação à fé, à justiça e à misericórdia, eles omitiam isso aí.
Então Jesus falou com eles: vocês devem fazer estas coisas, ou seja, dizimar, né? Mas vocês também têm que usar a fé, a justiça e a misericórdia. Então Jesus está mostrando para os seus discípulos que a nossa justiça tem que exceder a deles, neste sentido, de sermos completos nas nossas obrigações cristãs, né? Em relação às contribuições do Novo Testamento, elas não foram abolidas como alguns, vamos dizer assim, avarentos, miseráveis, que não gostam de ajudar, estão dizendo que foi abolido, mas não foi. Você tem que ler e meditar na palavra, como já dissemos em Mateus 23, né? Me parece que Lucas 11, versículo 12, Jesus falou, Lucas adotou a mesma coisa que Jesus tinha falado. Verdade. E você vai à carta aos Hebreus, no capítulo 7, do versículo 1 ao 9, lá está falando da história de Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque. No versículo 8, o autor da carta aos Hebreus, ele fala assim: e até aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, lá porém testifica daquele que vive para sempre. Verdade. Então o pastor Edneu, assim como eu também estou pastoreando, a gente recebe dízimo das pessoas, mas um dia nós vamos ter que partir para a eternidade. Outros pastores já foram, outros estão à beira de ir, né? Mas é certo que nós tomemos dízimos dos irmãos, né? Tomar no sentido de pegar para a obra de Deus. Amém? Verdade. Nós vamos então o desafio, tá? Quero reforçar o desafio e vamos aqui finalizar quarto e quinto e concluindo por hoje, ok? Desafio bíblico. Segundo o livro do profeta Malaquias, que prática a nação de Israel havia rejeitado, trazendo prejuízo aos sacerdotes. Produção, já tem gente aí respondendo? Já tem gente respondendo aí, ok? Segundo o livro do profeta Malaquias, que prática a nação de Israel havia rejeitado, trazendo prejuízo aos sacerdotes. Irmãos, nós vamos para a finalização, concluindo aqui, tá, o quarto, quinto e concluindo a lição de número 9. Você está assistindo o programa Chamas do Avivamento, Reprise EBD. E conosco nesta tarde está o comentarista pastor Ronildo Fernandes. Vamos então, pastor Ronildo, estarmos concluindo o assunto desta tarde. Nós vamos para o quarto ponto, que nos traz falando sobre a mordomia, sermos mordomos de Deus. O mordomo, ele é um administrador dos bens alheios, não é isso? Verdade. A mordomia quer dizer liberdade com responsabilidade, né? Neste caso aqui, em relação aos dízimos e ofertas, você tem que entender que nós, a princípio, temos em nosso poder esse dízimo e esta oferta. Aí você fica naquela, entrego ou não entrego? Deposito no gasofilácio ou não deposito, né? Então entenda, Deus te deu a liberdade de receber o que é dele e de administrar bem o que Deus está colocando nas suas mãos, né? A gente observa, pastor, em relação aos dízimos, existe uma responsabilidade, né? O mordomo não pode pegar nada sem autorização do seu Senhor. O dízimo, ele pertence a Deus. E entenda uma coisa, se olharmos para a lei brasileira, do Código Penal, né, artigo 168, você vai ver que lá tem um crime chamado apropriação indébita. Quando você vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, lá está uma relação de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E lá é citado ladrões e roubadores. Mas por que ladrões e roubadores? Interessante, né? Ladrões são aqueles que usam da força para tomar algo de assalto, para tomar algo de alguém. O roubador, aqui no texto, como não tinha, né, na Bíblia, naquele tempo, um termo, vamos dizer assim, jurídico, como hoje nós temos de apropriação indébita, né? Aquela pessoa que pega para si algo que já está em seu poder, né?
É diferente do furto. O furto eu calculo a hora e o momento de eu tomar de alguém, Sim. em que ele está distraído. Mas é algo que está em meu poder, que pertence a uma pessoa e eu não devolvo. Isso é crime. Então, olhando para o texto, né, que nós temos aqui, mordomia, nós somos mordomos de Deus. Então, entenda, meu irmão, você tem a liberdade, né, de entregar o que está em seu poder, que não te pertence, é para benefício da obra de Deus. Nós sabemos que a obra é do Senhor, mas quem a faz são os homens chamados por Deus. Sem dúvida. Né? Verdade. Então, nessa sociedade, eu tenho que entender que eu tenho que investir na igreja onde eu congrego. Existe o salário do meu pastor, existe a água, a luz, a zeladoria, né? Os impostos, taxas, tudo que a igreja paga para a sua permanência, para a sua sobrevivência e continuidade na pregação do Evangelho. Então, é para esta sociedade que nós fomos chamados por Deus, né? É Ele que está colocando em seu poder, na sua mão, a responsabilidade de devolver o que é dele. Se você for fiel nisso aí, que Deus vai estar te abençoando. Verdade. O mordomo, olha que bacana. Eu ouvi uma frase, pastor meu, dizendo o seguinte: dê o primeiro pedaço a quem te deu o bolo. E isso é muito importante, a questão de gratidão, de reconhecimento. Verdade. Você está administrando algo que não é seu. Quando falamos dos 90% ser nosso, na verdade, os 100% que Deus nos dá, 10% para a sua obra e 90% para administrarmos. Muitas pessoas têm um fracasso na vida financeira justamente por falta de administração. Ele até tem um trabalho honesto, ele até recebe razoavelmente bem, mas ele não tem uma administração e muito menos fidelidade com Deus. É fracasso na vida financeira. Precisa ser mordomo para administrar aquilo que Deus o confiou. Verdade. Outro ponto que a gente toca em relação ao dízimo, pastor, se a gente observar de Gênesis até Hebreus, né, o dízimo ele não deve ser entregue pelo simples fato de existir uma lei. Sim. Mas primeiramente como gratidão, assim como fez Abel, como fez Abraão, como fez Jacó. Gratidão. Não existia lei para aqueles homens serem dizimistas, não havia nada escrito. Voluntários. Foram voluntários, mas a lei surge justamente para suprir uma carência. Verdade. Que Deus sabia que muitos iriam deixar de contribuir. Verdade. Né? Verdade. E nós, brasileiros principalmente, temos um tal de perguntar: onde é que está escrito na lei? Então a Bíblia é a lei de Deus para nós. Então nós aprendemos com isso a ser dizimista primeiramente por gratidão a Deus. Por gratidão a Deus. É justamente a confusão acerca da abolição da lei por Jesus. Jesus coloca amor em vez de obrigação. Verdade. Né? Para concluirmos então hoje, vamos estar aqui concluindo o quinto ponto, na conclusão final, ok? Após a conclusão estaremos fazendo uma oração de gratidão a Deus, tá? Agradecendo a Deus pela iluminação da palavra. Eu creio que você está recebendo instruções de Deus. Você que está assistindo, você está nos acompanhando no programa evangélico, o programa Chamas do Avivamento, Reprise EBD. Estamos estudando a lição de número 9, a lição anterior. Domingo foi essa lição que nós estudamos, as contribuições, ok? Então, fechando aí hoje, tá? O comentarista conosco aqui está o pastor Ronildo, tá? E o quinto ponto, as bênçãos das contribuições. Já falamos um pouco sobre os benefícios, que são inúmeros benefícios. A repreensão do cortador, migrador, devorador, destruidor, são inúmeros benefícios. O pastor Ronildo contou um pouco do seu testemunho. E fechando aqui, o verso 12 do capítulo 3 de Malaquias, diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Que bacana, né, pastor? Verdade, pastor. A nossa vida no todo, ela é para glorificar o nome de Deus. O apóstolo Paulo diz isso na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. O próprio Deus, quando Ele nos abençoa, por causa da nossa fidelidade, certamente Ele já está dando motivo para as pessoas estarem glorificando a Deus. Eu digo para quem me conheceu até os 20 anos, ver que a nossa situação não era uma situação tão
de lá para cá, com Jesus, a vida se tornou diferente. Aleluia. Né? A gente não tinha esperança, passamos a ter esperança, não tínhamos expectativa, passamos a ter expectativa. Coisa que eu não tinha era fé, passei a ter fé. E as pessoas foram vendo isto em nós para a glória de Deus. E durante a minha caminhada cristã, todas as vezes que alguém me cumprimentava e ainda me cumprimenta, eu sempre respondia: Deus tem me abençoado. E esta frase se tornou motivo de admiração por muitos colegas por onde passei trabalhando. Né? Então, irmãos, a gente tem que ver, né, as bênçãos de Deus para nós, porque as próprias pessoas estão nos observando. Você viu que Davi era um homem observador? Salmo 37, verso 25: fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Então Davi observava. Se ele observava, outros mais também observavam. Verdade. A vida daqueles que andam na presença do Senhor. Então as pessoas estão vendo que nós somos bem-aventurados, ou mais do que felizes, por servirmos a Deus, porque eles têm um cuidado todo especial para conosco. Que bacana, que bom, né? Nós vamos estar aqui concluindo, tá? E terça-feira, toda terça-feira, estamos aqui reprisando a EBD, a Escola Bíblica Dominical, reprisando a lição anterior. Então concluímos hoje a lição As Contribuições. Seja fiel ao Senhor. Deixa Deus te usar como mantenedor da sua obra. Nós estaremos falando com Deus. Pastor Ronildo estará nas suas considerações finais, ele precisa estar se retirando. As considerações finais, estará orando por nós, confirmando a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Em seguida, estará aqui nos despedindo. E eu quero desde já agradecer, Pastor Ronildo, muito obrigado. Que Deus continue o abençoando. Pastor Dineuto, eu que agradeço, né, por poder estar participando mais uma vez do programa Chama do Avivamento. Para mim é uma alegria muito grande, querendo convidar novamente. Vai sempre. Tá? É um assunto maravilhoso, essa lição de domingo que passou. Estude novamente, você que ainda não é fiel dizimista, não é ofertante na casa de Deus, entenda que nós ensinamos, não é para querer explorar você, nós não temos essa pretensão, né? Se eu quisesse ser rico, eu estaria lutando para estar em outro lugar, né? Riqueza, em primeiro lugar, é um dom de Deus. Você tem ideia? Deus dá riqueza para quem Ele quer, mas Ele promete cuidar daqueles que são fiéis a Ele. Aleluia. Você entenda o plano e o propósito de Deus na sua vida e veja que dízimos e ofertas fazem parte de um culto que verdadeiramente agrada a Deus. Deuteronômio capítulo 16, versículos 16 e 17. Lá tem uma palavra que diz assim, meu irmão: ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Então preocupe em abençoar e naturalmente você vai ser abençoado por Deus. Amém? Muito obrigado, pastor, e vamos orar, né? Sim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Pai. Obrigado por este privilégio de estar aqui neste momento, tendo essa oportunidade de falar da Tua Palavra, de dar testemunho dos Teus grandes feitos em minha vida. Que o Senhor continue, meu Pai, conosco, nos dando graça e paz. Sim, meu Pai. Abençoe Teus servos, Teus filhos, obrigado, que nos recebem em suas casas neste obrigado, momento. Meu Pai. Aqueles que ouviram a Tua Palavra, estão meditando, que estão agora propondo em seus corações, mudarem de atitudes quanto às contribuições, ofertas e dízimos na Tua casa. Ó Deus. Para mais que o Senhor os abençoe, que eles consigam ser fiéis neste propósito de poder contribuir na Tua obra, de ajudar com fidelidade, com amor e com alegria e gratidão. Ó Deus. Que o Senhor continue abençoando, Senhor meu Deus, aqueles que têm sido sócios do Senhor, da Tua obra, sempre dizimando, sempre ofertando, convidando alguém para estar na Tua casa, evangelizando. Meu Deus, o Senhor continue abençoando e prosperando os Teus filhos, os Teus servos, no caminho, Senhor meu Pai. Continue, ó Deus, fechando as portas para o adversário, para o devorador, para o destruidor, para o migrador, para o migrador, para as enfermidades. Que o Senhor continue, meu Deus, proporcionando aos Teus filhos grandes bênçãos, abrindo-lhes as janelas dos céus, derramando bênçãos sem medida, Senhor meu Pai. Pai amado, o desejo do nosso coração como pastores para as Tuas congregações. Que os Teus servos, os Teus filhos venham prosperar neste caminho e que Teu nome santo venha ser glorificado na vida de todos eles, de todos nós,
Em nome Em de nome Jesus, de Pai Jesus. eterno. Amém. Amém. Escola Bíblica Dominical é a única escola. Enquanto você ensina, você evangeliza. Obrigado, pastor Rodrigo. Um forte abraço. Deus abençoe. Sexta-feira, a Vitória estará aqui conosco aqui no programa infantil. Na sexta-feira, a Vitória, filha do pastor Rodrigo, vai estar aqui conosco na sexta-feira adorando ao Senhor. Pastor Rodrigo, vai em paz. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, Vitória. Tchau. Deus abençoe. A produção está vindo para cá, ok? Olha só, você, meu amado, na terça-feira tem a oportunidade de estar aprendendo mais da palavra de Deus. Estamos reprisando aqui a lição e acabamos de concluir aqui com o comentarista, pastor Ronildo Fernandes. Reprisamos a lição de número 11, as contribuições. Meu amado, agora eu quero deixar você ciente a programação da igreja, Chamas do Avivamento, com o coração em festa. Eita glória! Produção, vem pra cá, produção! Coração tá em festa, depois que Jesus chegou. A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Coração tá em festa, depois que Jesus chegou. A tristeza foi embora, saiu daqui pra fora e nunca mais voltou. Festa com Deus termina em festa. A produção chegou. Graça e paz, irmã Elaine. Graça e paz, vocês, Deus. Boa tarde, está tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, graça e paz a todos. Olha só, produção, já tem gente respondendo desafio aí? Tem gente respondendo. Tem. Nós vamos estar ciente aqui a programação da igreja Chamas do Avivamento. E prepare aí, queremos resposta do desafio de hoje, tá bom? Muito bem, hoje é terça-feira, dia 3 de setembro, às 19 horas e 30 minutos, nós temos programações e queremos convidar você para que participe conosco, ok? Hoje no bairro Granduquesa, estudo bíblico com o reverendo Ivo Rosa, Rua Noruega 98. Você está convidado, você e sua família está conosco, aprendendo mais da palavra de Deus. No bairro Granduquesa, Rua Noruega 98. No bairro Carapina, com o pastor Edson Balbino, Rua Caratinga 543. No bairro Vila Pretas, com o pastor Ailson Dias, orando com o pastor. Rua José Carlos Pereira 365. No bairro Santa Rita, com o pastor Edmárcio, estudo bíblico, Avenida 7 Lagoas 167. No bairro Atalaia, com o pastor Itamar dos Santos, Rua 13210. No bairro Alto Paraíso, com o pastor José Silvério, Rua Quartzo 376. E também estudo bíblico em nossa igreja no bairro Conquista, na Rua D 138. O diretor ali, pastor Ariovaldo Valério. Hoje na cidade de Resplendor, Minas Gerais, estudo bíblico às 19 horas e 30 minutos. Avenida Moraes de Carvalho, 1036, Centro, pastor José Nildo Sabino, em nossa igreja na cidade de Resplendor, Minas Gerais. E o convite para você, meu amado, neste final de semana, dia 7 e 8 de setembro, igreja do bairro Carapina, 4º encontro de juventude, Chamas do Avivamento, abertura às 14 horas do dia 7 deste sábado, e dia 8, domingo, programação de manhã às 9 horas e à noite às 19 horas e 30 minutos. O tema, Quem Sou Eu? 4º encontro de juventude, Chamas do Avivamento, em nossa igreja do bairro Carapina, Rua Caratinga 543, Governador Valadares, Minas Gerais, com o pastor Edson Balbino. Dias 14 e 15 de setembro, às 19 horas e 30 minutos, o 27º aniversário de nossa igreja do bairro Maria Eugênia. São 27 anos adorando a Deus, pregando a palavra e reunindo a família ali naquela comunidade. O tema desta grande festividade, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7, verso 12, parte B.
Preletores, dia 14, pastor Ronildo Fernandes, o pastor que esteve aqui comentando conosco agora há pouco. No dia 15, pastor Edneuton Saturnino dos Santos, este que nos fala. O 20º aniversário de nossa igreja do bairro Maria Eugênia, Rua Almenara 159, com o nosso pastor Claudemir Nascimento. Dia 21 de setembro, às 19 horas. Quero convidar você para o 3º encontro de músicos. Canções clássicos que fizeram época, marcaram história, anos 70 e anos 80. Cantores confirmaram presença para o 3º encontro de músicos. Pastor Mauro Júnior Feliciano, Nicomedes Moura, Juninho Dias, Abizag Dias, Sebastião Fragoso, pastor Claudemir Nascimento e outros. Entrada franca. Realização Ministério de Louvor de nossa igreja do bairro Vila Bretas, Rua José Carlos Pereira 365, com o pastor Arilson Dias. 3º encontro de músicos, dia 21 de setembro. Quero convidar você, minha irmã, e sua família, para o 1º encontro feminino, Mulheres de Fé. Dias 21 e 22 de setembro, às 19 horas e 30 minutos, em nossa igreja do bairro Altinópolis. Preletoras, dia 21, irmã Márcia Meire. Dia 22, irmã Maria José. 1º encontro feminino, Mulheres de Fé, Rua José Veríssimo, número 22, com o pastor Ronildo Fernandes e irmã Keila Pardim. Você que reside aí em Calixto, na cidade de Calixto, município de Resplendor, nossa igreja está em festividade do grupo missionário de homens, Herdeiros do Rei. Dias 21 e 22 de setembro, às 19 horas. Tema: Homens em Santidade ao Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Festividade do grupo missionário de homens Herdeiros do Rei, em nossa igreja na cidade de Calixto, município de Resplendor, Minas Gerais. Rua Valdemar Sabino, número 3, com o pastor Aguinaldo Marques. Fechando aí o mês de setembro com a UNCA, União das Mocidades Chamas do Avivamento, em nossa igreja do bairro Santa Rita, Avenida 7 Lagoas 167, na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. A programação ali às 15 horas, evangelismo, às 19 horas e 30 minutos, o culto de adoração e pregação da palavra de Deus. Dia 28 de setembro, UNCA, anfitrião, pastor Edmárcio Nepomuceno, e diretor da UNCA é o pastor Ariovaldo Valério. Marque na sua agenda, dia 28 de setembro, União das Mocidades Chamas do Avivamento, UNCA. O coração está em festa. Canta a produção. E agora só diz que não vai mais chorar. O que era agonia, hoje é só alegria. Eu só quero cantar. Então canta. Coração tá em festa, Meu Deus. depois que Jesus chegou. A tristeza foi embora. Desafio bíblico. Produção, nós estamos tendo aí resposta do desafio. Temos resposta. Desafio de hoje? Temos. 2 respostas. Será que a gente pode dar uma dica para eles? Não. Não? Tá fácil. Tá O objetivo fácil. do desafio é aprendermos mais da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Segundo o livro do profeta Malaquias, que prática da nação de Israel havia rejeitado, trazendo prejuízo aos sacerdotes. Eu quero resposta. Aniversariantes do dia. Temos aniversariante ali. Segura o bolo. Tadinho do bolo, meu Deus do céu. Cuidado com o bolo, produção. Queremos parabenizar todos os aniversariantes de hoje. Que Deus te abençoe, meu amado. Hoje está completando mais um ano de vida o Dito Fernandes. É lá de Congonhas, Minas Gerais. Parabéns para você, Dito. Que Deus abençoe. Muita saúde e presença de Deus na sua vida. Hoje também é dia do Mylon Melo, lá de Ipatinga.
Minas Gerais. Parabéns, Mailon Melo. Muita saúde para você e presença de Deus na sua vida. Para os aniversariantes de hoje, Efésios 6:11. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Parabéns, Dito. Parabéns, Mailon. Produção, guarda o bolo com cuidado. Muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Olha só, meu amado, meu Deus do céu, desafio bíblico. Prepare, produção, porque eu quero resposta. Meu Deus. Olha só, meu amado, terça-feira, toda terça-feira estaremos aqui reprisando a lição anterior. Comentário EBD, reprise EBD. A lição que estudamos no domingo, estaremos reprisando aqui, comentando a lição na terça-feira. Então, terça-feira, na grade de programação do programa Chamas do Avivamento, reprise EBD. Então, vocês já estão aí cientes já do segundo dia de programação. Ontem, o primeiro dia de programação, pede que nós toca. Foi um programa só de canções. Os irmãos pediram canções aí para lá, né, de produção? Verdade. Foram vários pedidos, nós atendemos aqui cerca de 8 canções aqui, tá? E tivemos palavra, tá? Profecia maior, agenda da igreja ontem. E hoje, aqui comentando a lição aqui, o pastor Ronildo Fernandes, tá? Esteve conosco e comentamos a lição aqui ponto por ponto, trazendo entendimento acerca das contribuições, como é importante mantenedores da obra de Deus e também são os beneficiados por essa contribuição, não por obrigação, não por necessidade, mas com amor. Então, reprisamos a lição de hoje, ok? Amanhã, nós teremos programa amanhã, tá? E vocês vão saber amanhã, o estilo do programa amanhã, tá bom? Amanhã, quarta-feira, tá chegando aí, tá bom? Mas muito bem, nós precisamos aqui definir se a resposta do desafio está certo ou errado. Meu Deus. Moelinha, cadê você, Moelinha? Ei, Moelinha, então olha que eu tenho a impressão que esse bicho está vivo. Ô Moelinha, vem cá, Moelinha. Olha só, chegou. Tá afiado, Moelinha? Hã? Moelinha tá afiado. Tá afiado aqui. Até o Davi gostou do Moelinha ontem. O Davi. Davi teve que ontem. Muito bem, vamos então ao desafio de hoje. Segundo o livro do profeta Malaquias, que prática nação de Israel havia rejeitado, trazendo prejuízo aos sacerdotes. Eu quero resposta. Produção. Oi. Essas respostas estão Unânimes. Unânimes? Meu Deus, Então vamos lá. Qual a resposta aí foi dado pelos nossos nobres telespectadores? Meu Deus. Vamos falar? Fala, Lolo, fala. Você tá atento, Sim, Moelinha? estou. Tá pronto, Moelinha? Pronto, Moelinha? Tá pronto? Tá pronto. Eu quero resposta. Vamos lá, produção. Pode responder. Dízimo. Dízimo.
Segundo o livro do profeta Malaquias, que prática a nação de Israel havia rejeitado, trazendo prejuízo aos sacerdotes. O dízimo. Meu Deus do céu. Coelhinha, você ouviu? Será que está certo? Ou está errado? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Cassiane, ouça, é para você. Logo após a canção, tá certo ou errado? O desafio bíblico, será que é o dízimo? Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Aleluias. Minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Oh, aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir, seus dons preciosos são teus. Aleluia. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar. Aleluia. Até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Obrigado, Jesus. Aleluia. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Meu Deus. As vestes do sangue lavei, das tuas águas bebi, e das tuas águas bebi. É verdade. Ser uma oferta agradável, ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Oh, aleluia. A tua palavra, Cassiane. Meu amado, você está assistindo o programa evangélico, o programa Chamas do Avivamento, e hoje, terça-feira,
Reprise EBD. Olha, nós estudamos hoje comentário da lição de número 9 do domingo passado. Toda terça-feira estaremos aqui reprisando EBD, o assunto da lição passada. Tá bom? Ok? Amanhã, quarta-feira, produção, digo ou não digo para os telespectadores a programação de amanhã? É bom falar, né? É bom falar? Assim, aguçado, né? Mas eu nunca vi tão curioso. Compartilhar. Convidar mais gente. Você sugere que falo? Sugere que falo. Então olha só, segunda-feira, nós até já passamos aí na sexta-feira, né? Segunda-feira toca, né, canções aí, pede que nós toca, tá? Terça-feira, reprise da EBD. E na quarta-feira é um programa temático. Um programa temático, Moelinha. É um programa temático. Olha só, cada quarta-feira estaremos trabalhando um tema. Canções voltadas ao tema, a mensagem baseada no tema, ok? O programa baseado no tema. Ao final de cada programa, na quarta-feira, amanhã, se Deus nos permitir, estaremos fazendo um sorteio aqui do tema, do próximo tema, para a próxima quarta-feira. Ou seja, onde vocês estarão sugerindo o tema. Tá? Amanhã você estará sugerindo o tema, colocando aí no comentário, a produção vai estar separando aqui, a gente vai estar sorteando o tema para a próxima quarta-feira, sem descartar os temas que ficarão, tá? Pronto aqui para a próxima semana, tá bom? Então amanhã um programa temático voltado ao tema, com mensagens baseadas ao tema, tudo aqui relacionado ao tema. Olha lá, cuidado com o tema que vocês vão pedir aí, tá bom? Cuidado, amanhã, como não fizemos aí, né, a oportunidade para que você sugere o tema, nós vamos estar começando com o tema amanhã. Aí o tema eu não vou falar, viu, produção? É lógico. O tema eu não vou falar, tá bom? Eles não vou falar. Curiosos. Tá? Não vou falar do tema amanhã, tá? Mas bacana, vocês vão gostar. Muito bem? Vamos lá? Desafio bíblico! Produção, não enrola não, produção. Você já deu a resposta, produção? Já deu. Eu que estou enrolando, então? Você enrolando. Meu Deus! Você e o Moelinha. Ô Moelinha, chama nós de enrolado. Muito bem, o desafio de hoje já foi respondido aí, tá? O desafio de hoje já temos resposta. Segundo o livro do profeta Malaquias, que prática a nação de Israel havia rejeitado, trazendo prejuízo aos sacerdotes. A resposta foi dízimo. Isso. Dízimo. Ok. Muito bem. Então fazemos então a seguinte pergunta. A resposta, sendo dízimo, foi o prejuízo que a nação de Israel causou aí para os sacerdotes, que deixaram de praticar, certo ou errado? Preparou, Boelinha? Tá preparado, Boelinha? Certo ou errado? Meu Deus! Certa resposta. Olha só. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O mantimento, o sacerdote, ele desfrutava deste mantimento. E uma vez deixando de contribuir, dava prejuízo ao sacerdote. Quem respondeu dízimo acertou. Está de parabéns. Moelinha, não deu para nós hoje, meu filho. Não deu para nós. Não deu para nós. Mas amanhã, quem sabe? Tá bom? Vamos dar tchau pro Moelinha? Tchau, Moelinha. Você quer ir embora não? Não quer ir embora não? Então tá bom, fica aí. Fica aí. Produção, quantas pessoas responderam? 2. O quê? Somente 2 pessoas responderam? Jesus amado.
Produção, essas respostas já tá valendo para o próximo brinde? Ah? Brinde? Não tem próximo brinde. Tem não? Produção! Produção! Não tem próximo brinde. Vamos pensar. Vamos lançar aí o... Vamos pensar. A questão do brinde ali, ó. Vamos pensar. Tá bom? Vamos pensar com muito carinho. Produção, quem foi essas duas pessoas? As duas pessoas? Fala pra mim o nome de uma aí. Começa com E. Começa com E? É. Quem será? Quem será? Meu Deus, será que é quem eu estou pensando? Vamos ver, fala. Fala. Meu Deus do céu. E maionese? Inclusive ontem que ela veio buscar o prêmio dela. Ontem. Postamos a foto aí no Face aí. Tá aí a foto aí. Ontem que ela veio buscar. Então parabéns! Quem foi a outra pessoa? Começa com C. Começa com C? É. C? É. Meu Deus do céu. Quem será? Meu Deus do céu. É C de Cris? É? É. Tina? Tina. É você, Tina! Meu Deus do céu. Parabéns às irmãs que responderam. Parabéns, Tina. Parabéns, Eunice. Parabéns. Coelhinha não deu para nós. É verdade, não deu para nós. Tá certo? Muito bem. Irmãos, acabou. Vambora? Vambora. Agora, amanhã a gente volta mais. As considerações finais com a produção. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada a todos pelo carinho. Hoje é o terceiro dia da semana, né? Muito obrigada. Hoje? Hoje é o terceiro dia da semana, né não? Hoje? Não é não? Passou depressa demais, velho. Semana passada, hoje era domingo. Hoje é domingo. Não sei aonde. Mas acabou minha água. É água, viu, irmãos? Eu bebo aqui no programa, é água. Não choveu ainda. Água. Tem que estar seco. Ó, bebi água toda. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Excelente tarde da presença do nosso Deus, viu? E amanhã temos mais. Fique com Deus. Então vamos embora então. Irmãos, eu quero agradecer a você. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Tá bom? O programa de hoje, reprise da EBD. A mãe de Deus eu queria profecia maior. Hoje foi estudo bíblico. Será que ela chegou depois? Sem comentários. Aleluia. Sem comentários. É isso que dá as pessoas. Eu vou falar. As pessoas que dormem depois do almoço. As pessoas que almoçam e depois faz quilo. É isso que dá, viu, Marineusa? Vai fazer quilo, perdeu. Tá bom? O programa de terça-feira, tá? Estudamos aqui, fizemos uma escola dominical. Uma escola dominical aconteceu aqui hoje. Não é domingo, mas é terça. Reprise da EBD. O comentarista aqui foi o pastor Romildo. Tá bom? Estudamos a palavra de Deus, que foi a profecia maior, que não deixa de ser a profecia maior, tá bom? Obrigado por perguntar, Marineusa, tá? Eu sei que muitas das vezes é brincadeira, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente. Não cheguei no início. Tá. Não, cheguei no início. Tá. Você estava dormindo, trem? Estava dormindo, meu Deus do céu. Então vamos embora. Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe. Amanhã voltamos então com o programa Chamas do Avivamento, temático, de acordo com o tema. Já vai preparando aí, já vai pensando amanhã, para que você possa sugerir um tema e estaremos aqui sorteando o tema para o próximo programa, ok? Então Deus te abençoe. Tenha uma semana de muita bênção, de muita paz, uma tarde abençoada, muita saúde e presença de Deus. Estamos indo embora, mas Jesus, Ele não vai não. Ele permanece contigo em espírito e verdade. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho Jesus, a consolação e a presença do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus. E até amanhã.